Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live incrível desse tempo. Quem vai ser a primeira a entrar? Ih, muita gente. Fabi, Gi, Vidal, Claudinha, Jéssica, Tatiane, Nath, Mônica, Paula. Boa noite, a paz, meus amores. Vocês viram se o Instagram está entregando para vocês? Porque não está entregando para as pessoas. As pessoas estão reclamando muito, me mandando mensagem. Falando, pastor, a gente fica esperando a live, mas não aparece que a senhora está ao vivo. Tem que entrar no seu perfil para poder participar, para poder acessar. Tá assim com você? Ó, Claudinha, não me avisou, não. Boa noite. Hoje vai ser incrível, hoje vai ser um tempo, assim, de despertamento. O Senhor tem enchido, assim, meu coração de uma expectativa e de um apontamento muito profético por esse tempo. E tenho certeza que vai ser muita resposta da parte de Deus para a vida de cada uma de nós. Aqui a Michelle está falando, hoje apareceu. A Patrícia falou, acabei de receber. A Si falou, não avisou. A Carol falou, não avisou também. Ó, a Josi falou, não avisou, precisei entrar no perfil. Pra Carmen disse, avisou. Então, tá sendo bem assim. Ó, Letícia, não está avisando mesmo, só soube pelo Telegram. Isso. Para algumas avisou e para outras não avisou. Então, para a maioria não avisou, né? Então, a gente tem que ficar atenta mesmo. Manda um beijo pra gente do Sul. Um beijo, minhas amadas, minhas queridas. Um beijo grande para toda a região do Sul. Eu amo ministrar no Sul. Esse povo maravilhoso. Um beijo também para Belém do Pará. Um beijo para vocês, minhas queridas, mulheres de Deus de Belém do Pará. Quem mais? Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Belo Horizonte. Oh, meu Deus, vem para Belo Horizonte. Meu Deus, que sonho. Glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe. Rio Grande do Norte, já morei em Natal. Amo essa terra. Amo essa terra linda, manteiga de garrafa, queijo coalho, feijão de corda. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa, Jesus. Um beijo também para Santa Catarina. Um beijo para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Um beijo para interior de São Paulo. Peraí, deixa eu falar aqui. Ananindeua. É isso? Pará, um beijo, Márcia, Deus abençoe, Marcinha. Americana em São Paulo, um beijo, minha querida, um beijo carinhoso, Paraná, Boa Vista, Roraima, Deus abençoe, só tem gente boa em Roraima, tem casal de amigos que moram lá, maravilhosos. São José dos Campos, um beijo, Claudinha. Um beijo, Nadi. Um beijo, queridas. Júlia para Colatina, Espírito Santo. Bahia, Mar. Oh, meu Deus do céu. Bahia, Deus abençoe a Bahia. Dai, Belo Horizonte, Minas Gerais. Graciele, Serra, Espírito Santo. Oh, povo bom. Aí de Serra, Deus abençoe Serra no Espírito Santo. Ana Vitória, um beijo para Recife. Ô, povo lindo, igreja linda do Recife, mulheres de Deus do Recife, Deus abençoe. Leisiane, Curiúva, é isso? Paraná, Deus abençoe. Um grande beijo também para Nilópolis, quem tá aí de Nilópolis. Rio de Janeiro, aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Muito bem, vamos orar que hoje é noite de milagres, hoje é noite de destino, hoje é uma noite profética, uma noite de novos comandos.
uma noite onde o Senhor vai começar a posicionar você. Eu quero que você feche os olhos comigo e abra o seu coração para que nós possamos orar juntas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa live nas tuas mãos, essa ministração nas tuas mãos. Senhor, o nosso coração te pertence, nós estamos aqui ligadas no mesmo Espírito. Nós estamos aqui, Senhor Deus, com uma santa expectativa no nosso coração, Pai, de receber muito mais da Tua parte, de sermos tocadas, de sermos transformadas. Sabemos, Senhor Deus, que não há limites, não há barreiras para o Teu agir. E sabemos que no nome poderoso de Jesus, o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite. O Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, o Senhor vai dar destino, porque o Senhor tem feito maravilhas aqui através desse Instagram e hoje não vai ser diferente. No nome poderoso de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e repreendo. Em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito maligno de confusão, de conflito, de medo, de intimidação sobre a tua vida, sobre a tua casa, todo espírito maligno caçador, que caça propósitos, que caça chamados, que caça a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu repreendo toda herança maldita, espíritos perturbadores, em nome de Jesus de Nazaré, seja agora sentenciado ao fracasso e caia agora por terra, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glórias a Deus. Muito bem. Existe um novo comando para mulheres que têm um chamado. Todas nós estamos na face da terra com um comissionamento. Eu quero te perguntar: você sabe para que você existe? Você tem noção de quem você é no reino espiritual? Qual é a tua identidade espiritual? Você olha para a sua vida e você tem noção do quanto o Senhor depositou dons e talentos na tua vida? O quanto que na tua cabecinha aí paira tantas dúvidas, tantos medos, tantos bloqueios que precisam ser destravados para que você possa ter uma visão clara daquilo que o Senhor tem para você? Muitas vezes nós andamos errantes. E aí isso vai afligindo o nosso coração, porque nós não estamos trilhando o caminho da nossa essência em Deus. Toda vez que você estiver fora da sua essência, você vai estar fora do seu propósito. Exemplo, se você é uma pessoa chamada por Deus para ser um empreendedor, uma empreendedora, e você estiver fora desse propósito, fora dessa essência, você sempre vai sentir uma angústia no teu coração. Sabe aquela coisa de que você sente assim: eu nasci para fazer mais, eu nasci para viver mais, eu tenho um chamado pulsando no meu coração. E o Senhor tem falado muito especificamente com as mulheres para que as mulheres elas sejam chamadas para um novo nível. O Senhor tem um novo nível para você. Saiba que na sua vida, nós já vamos ler já no Salmo 119, versículo 67, você já pode separar aí. Também depois vamos ler Mateus 15, depois Mateus 12, depois Marcos capítulo 2. Nós vamos passear pela palavra de Deus. Mas eu quero agora deixar para você algumas coisas muito específicas. Tem momentos que nós olhamos para a nossa vida e nós nos percebemos muitas vezes cansados, sobrecarregados, fadigados, com a sensação de que já fizemos muito, mas tivemos pouco resultado. Eu quero te dizer algo. Toda vez que o Senhor ele estiver te chamando para um novo nível, algumas cordas vão ter que ser esticadas e isso vai doer. Algumas cordas elas vão precisar ser esticadas, a tenda ela vai ter que ser ampliada, e para ser ampliada precisa ser esticada. Muitas vezes você vai ter algo queimando no seu coração e vai vir assim: isso é expansão. Isso é expansão, Deus vai te expandir, Deus vai te botar numa terra larga, com uma visão larga. E a gente acha que vai começar a chegar oportunidades e abrir portas de todos os lados, quando na verdade, quando o Senhor ele quer nos alargar, primeiro ele vai nos esticar. Toda expansão começa com
retirada de estacas que foram fincadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa visão, que estão delimitando o lugar para onde Deus quer nos levar. Você veio até aqui, aí colocou uma estaca até aqui. Aí Deus te trouxe até aqui, você é grata. O Senhor já cumpriu algumas coisas, mas sabe quando você chega numa tampa e parece que você quer expandir e você se sente um pouco sufocada? E você fala assim, meu Deus, mas eu tô me sentindo com uma tampa, parece que tem algo maior dentro de mim. E isso é o que a palavra do Senhor traz para nós em Romanos 8,19. Abra a tua Bíblia para entender isso. A criação anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Na maioria das vezes, você está manifestando uma realidade externa daquilo que foi um marco da estação passada. Entenda, perceba aonde o Espírito Santo quer te levar. O tema dessa live são novos comandos para um tempo, para um destino, para um tempo profético na sua vida. Você vai construir com Deus algumas novas realidades. Nós fomos chamados para estabelecer realidades diferenciadas, criar uma realidade. Então, se tem algo te limitando, tem algo te parando, tem algo te bloqueando, algo te puxando para trás, é porque você chegou num ponto onde Deus está falando assim, eu quero te fazer passar para o próximo nível. Vou fazer uma recapitulação para você conseguir entender. Nós começamos a live dizendo que o Senhor quer nos expandir, que o Senhor quer nos levar para novos níveis. E tudo na nossa vida é sobre, anote isso, condição, ambiente e nível. Anote isso, condição, ambiente e nível. Essa foi uma revelação que o Senhor ministrou ao meu coração em momentos da minha vida onde eu estava exatamente nesse ponto. Exatamente no ponto aonde ali tem um marco, expandiu a tenda até um momento, eu vivi aquilo, só que para firmar aquela tenda naquele nível de amplitude, você precisa firmar as estacas para segurar, que quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vier o sol causticante, você precisa ter bem firme ali aquela tenda, aquele lugar de habitação. Só que quando você colocou ali aquela estaca, foi para uma estação onde Deus te tirou de um ponto e te ampliou e te levou para outro. Então o Senhor te trouxe até aqui. Agora você está lidando com uma nova realidade. E aí eu vou dizer para você os sintomas de quando o Senhor quer nos encaminhar para um novo nível, para uma nova estação, nos tirar da condição que estamos, que nós somos gratos. Gratos do Senhor ter nos trazido até aqui. Foi uma caminhada, uma etapa da jornada. Estamos gratas. Porém, começam a haver alguns sintomas na nossa vida que nos deixam muito confusas se nós não soubermos discernir. Quando Deus quer nos tirar de uma condição para nos fazer desfrutar de um novo ambiente, para nos colocar num novo nível. E os sintomas são inquietação, sensação de vazio existencial, mesmo que você olhe ao redor e fale assim, não tem motivo para reclamar. Tem alguns problemas, tem algumas limitações, tem algumas questões, mas se eu olhar bem para a minha vida, eu vou até me sentir ingrato. Porque podia estar bem pior, tem muita gente bem pior. Só que você sente dentro de você, sabe, que tem algo mais. Tem algo pulsando. É como se você sentisse assim, eu sei que eu devia estar fazendo algo mais, que eu não estou. E aí você começa a se sentir travada. Você começa a se sentir inquieta. Você começa a ficar insatisfeita. Começa a se sentir inadequada. Começa a buscar coisas novas e aquilo não te satisfaz. E não vai satisfazer, sabe por quê? Porque a coisa nova aonde o Senhor quer te colocar, te levar, te elevar,
É um lugar específico que não é para ninguém, é só para você. Então, se você começar a buscar na internet para onde o fluxo está indo, você vai pular de galho em galho e vai se transformar no tipo de mulher mentalidade de gafanhoto. Qual é a mulher mentalidade de gafanhoto? É uma mulher que pula de galho em galho, come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, come um pouquinho ali, mas nunca está satisfeita. Então você vai perceber que nós fomos criadas, nós já lemos o primeiro versículo aqui, Romanos 8:19. A criação, sabe? A criação, ela anseia com expectativa. Então quer dizer que tudo o que Deus criou está com anseio por quem você vai manifestar da glória de Deus nessa estação. Entende isso? Eu quero que você perceba que tudo que o mundo vai levar você a tentar viver é um nível de estagnação e de um ritmo que é chamado por muitos de piloto automático, mas eu gosto de dizer que é uma hipnose. Parece que nós ficamos hipnotizados num ritmo de procrastinação, num ritmo de aceitar menos, de desfrutar menos, de aceitar a crise, de aceitar a ansiedade, de aceitar o medo, de aceitar a dúvida e dizer no final de tudo é assim mesmo. Quando na verdade Deus nos criou para mais. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Nós fomos chamadas para criar uma realidade diferente na Terra, principalmente nós que somos filhas da luz. O Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus assim: brilhe a tua luz diante de todos os homens. Nós fomos chamadas para ser sal e para ser luz. Se o sal não salgar, não presta para nada. Só para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, presta atenção no seu contexto de vida. Se você está sendo muito pisoteada, é porque o sal que você deveria ser, o tempero que você deveria ser, não está cumprindo a sua finalidade, não está cumprindo o seu propósito. Então, você precisa começar a elevar o teu nível de consciência. E começar a alinhar o teu coração num estado de calmaria em Jesus, no Espírito Santo, na Palavra de Deus. Para quê? Para que você possa ter clareza. Aonde eu estou errando? O que eu devo tirar? Esses sintomas que eu estou tendo não é simplesmente um ataque espiritual. Tem muito de ataque espiritual. Mas não é somente isso. Na verdade, muitas vezes, quando o Senhor quer nos mover, Ele vai permitir alguns incômodos. Porque tem um momento na nossa vida que nós estamos tão acostumadas com a rotina, a gente está tão acostumada a uma reprodução, uma repetição. É cuidar de menino, é cuidar de casa, é cuidar de igreja, é cuidar de gente, é cuidar de todo mundo, menos de si mesmo. Que a gente para de perceber o nível que o Senhor quer nos levar, o nível que o Senhor quer nos esticar, o raio de influência que nós precisamos começar a estabelecer e a governar. Muita coisa que a gente está deixando passar na nossa vida é sobre o nível de inteligência espiritual que a gente deixou de crescer, deixou de expandir. O nível de inteligência emocional que a gente deixou de alinhar, que a gente deixou de treinar, porque tudo na vida é treino. Repita comigo, tudo é treino. Tudo é construção. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Entenda uma coisa, com Deus é sempre mais. O Senhor diz que é de glória em glória. Então, você não pode se acomodar em um limite. Você já viu que tudo com Deus é abundante? Tudo com Deus é frutífero?
Tudo com Deus é magnífico, é belo, é exuberante. Você já viu que tudo com Deus é extraordinário? Normal é nome de um demônio. Sabia? Repita comigo. Normal é nome de demônio. Porque eu fui chamado para ser extraordinário. Porque o Espírito que habita em mim é extraordinário. Então eu preciso manifestar algo extraordinário. Eu não digo megalomaníaco, louco, egocêntrico, com senso de grandiosidade absurdo, narcísico. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre governo. Eu estou falando sobre elevar o teu nível de consciência ao lugar aonde Deus quer que você esteja. Eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de saúde. Quem veio roubar, matar e destruir foi o ladrão, foi o inimigo. Mas o Senhor disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E sabe o que a maioria das pessoas que conhecem a Deus ou desconhecer a Deus não entendem é que a eternidade já começou aqui e parte da herança que o Senhor nos prometeu já nos foi dado, que é o selo do Espírito Santo. Então nós precisamos começar a governar nessa terra. Lembra que eu disse que tudo é treino? Deixa eu trazer para você uma explicação teológica sobre reinar em vida. A palavra do Senhor diz, principalmente o apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós estamos reinando em vida, porque nós somos novas criaturas. Então nós precisamos agora nos revestir de Cristo. Quando nós nos revestimos de Cristo, nós passamos a reinar em vida pelo seu Espírito que em nós opera. Sabe o que acontece com isso? Nós já temos uma porção da herança, que é o selo do Espírito Santo. Então, nós, quando formos arrebatados, depois que estivermos ali nas bodas do Cordeiro, vamos voltar para governar novos céus e nova terra, num reino de justiça e equidade para as nações, nós é que vamos governar. Nós precisamos estar treinados aqui nessa existência agora, presente, a reinar. Se você não aprende a governar agora, nessa existência, nesse tempo de vida, porque para nós a eternidade já começou. Quem é filho de Deus já está vivendo a eternidade com Cristo, porque já está conhecendo Cristo. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, um dia o veremos face a face, como dele somos conhecidos, também o conheceremos, mas nós já conseguimos contemplar em parte. Aleluia. Então você veja isso aqui. Tudo que é de Deus é magnífico, é esplendoroso, é abundante. E a minha pergunta para você é o seguinte: por que você não tem vivido uma vida abundante? Você tem vivido em círculos, travado, limitado? No momento em que Deus nos vê limitado, num nível em que nós já vivemos, numa estação em que nós já aprendemos algumas coisas e já até demos aquele fruto, não adianta você querer frutificar aquela semente numa estação que já deu o seu fruto. Você não vai repetir aquela colheita, nenhuma colheita é igual a outra. As sementes, elas não são iguais. Você vê que tem sementes maiores, sementes melhores, sementes de menos qualidade, sementes de maior qualidade. Você precisa entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para criar uma realidade, para estabelecer governo nessa terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda agora com sinceridade. Qual a realidade que você tem vivido? Qual comando você tem seguido? O Senhor te chamou para brilhar a tua luz, mas você vive com medo. O Senhor te chamou para ser sal, para salgar, mas você vive insossa, levando uma vida sem graça, sem aventura, sem alegria, sem felicidade, sem satisfação, mais do mesmo, e aceitando isso, porque você acreditou que na sua família é assim mesmo. Você acreditou
que ninguém ali na tua família vai ser rico. Então você se ajusta a uma impossibilidade de prosperidade de uma forma que você não consegue visualizar aquilo que Deus tem para você, porque talvez você seja a primeira rica da tua casa. Assim como talvez você seja a primeira salva da tua casa. Assim como talvez você seja a primeira que não vai ter câncer da tua família. Assim como você vai ser a primeira a falar uma outra língua, um outro idioma, que vai conhecer um outro país que ninguém da tua família conseguiu fazer. O Senhor nos chamou para coisas novas. O teu casamento não precisa ser falido porque o da tua mãe foi, o da tua tia foi, da tua avó foi, da tua irmã foi. Não se sinta culpada. Essa live vai tirar de você toda a culpa que você está sentindo de dar certo, de ser feliz, de fazer a vontade de Deus. Teve uma época da minha vida em que eu sentia muita culpa por dar certo. Não, eu não posso dar certo, porque se eu der certo, as pessoas vão me rechaçar, vão me rejeitar. E aí você acaba descendo o teu nível, descendo o teu padrão. Você que falava certo começa até a falar errado, só para ser aceita na rodinha. Você que tinha uma visão extraordinária de finanças, começa até mesmo a frequentar lugares, não estou dizendo sobre simplicidade, sobre humildade, eu estou dizendo sobre lugares que não tem nada a ver com o propósito de Deus para você, só para que você seja aceita. E aquilo ali vai contaminando, sabe por quê? Porque o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. E aí, sabe o que acontece na maioria das vezes? Por isso que é um tempo profético, são novos comandos. Você vai precisar criar uma nova mentalidade. Não há sanidade mental sem visão clara do seu propósito. E não há santidade sem sanidade. Não há santidade, não há você fazer coisas grandes para Deus, não há como você manifestar a glória de Deus com uma mentalidade pequena. Amanhã eu vou falar sobre a visão das oportunidades que nós desperdiçamos. Amanhã às 9 horas. Amanhã de novo tem outra live. Eu vou falar sobre isso. Como Jesus coloca portas abertas diante de nós e nós não sabemos discernir. Estamos naquele ritmo hipnótico, estamos alienadas, aceitando um relacionamento ruim, aceitando resultados péssimos, aceitando um corpo fraco de saúde, um corpo sem vigor, sem energia, que já acorda se arrastando. Como você vai orar assim? Como você vai adorar, fazer guerra espiritual na madrugada, se você não tem vigor, não tem energia, não sabe se alimentar, tá com sobrepeso? Aí você fica assim, meu Deus, eu sou preguiçosa. Às vezes não, às vezes é falta de vitamina D, às vezes é porque você não se hidrata bem, às vezes é porque você não dorme o tanto que tinha que dormir, porque se sente culpada. Porque se eu dormir um pouquinho depois do almoço, eu vou ser tida por todo mundo como preguiçosa. Eu, por exemplo, fiz uma coisa hoje absurda. Tem 3 noites que 3 horas da manhã, 3h20, hoje até que acordei mais tarde, 4h15 da manhã. Me dei esse luxo. Porque eu durmo cedo. Então, acordar 4h15 da manhã, para mim é um bom horário. Mas 3h20 não, 3h20 é um exagero. Só que eu tinha que trabalhar, tinha que fazer coisas, tinha que escrever textos, capítulos e tal. E eu estava pensando assim, eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, eu fui dormir mais cedo para poder acordar mais cedo. Quando eu acordei mais cedo, tem 3 dias que eu trabalho desde as 4 da manhã. Enquanto está todo mundo dormindo e o sol ainda nem nasceu, eu já estou trabalhando. E aí, hoje eu fiz algo inédito. Hoje, depois do almoço, eu deitei e falei assim, durante meia hora eu preciso dormir. Por quê? Isso era 2 horas da tarde. Quanto tempo eu já trabalhei? Vamos ver se meu dia foi produtivo? 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. Eu já tinha trabalhado 9 horas. Aquilo que as pessoas fazem de 8 às 5, eu fiz de 4 às 2. Eu falei, eu vou descansar 30 minutos. Eu vou dormir. Normalmente eu não consigo, porque eu sou muito ativa, mas hoje eu consegui. Meu marido chegou em casa e ele fez assim, o que está acontecendo? Tá doente? Tá doente? Só tá deitado, dormindo? Eu falei, estou sendo sábia. Eu coloquei na minha agenda um tempo de dormir no meio do dia. Para quê? Para eu recuperar as minhas energias, para que a comunidade Save tenha o melhor de mim, para que a igreja tenha o melhor de mim, para que a minha casa tenha o melhor de mim. Porque eu tô fazendo tudo devagar. Não sei se você tá percebendo que eu tô falando devagar, porque eu ainda tô aqui com a cirurgia do dente doendo um pouquinho. Mas nós precisamos entender. Por que a senhora não dorme na madrugada? Porque eu durmo muito cedo e eu acordo muito cedo. É um costume. Meu relógio biológico é assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse livro vai mudar a vida de vocês. Eu deixei até um pouquinho separado aqui. Porque quando eu li esse livro aqui, ele mudou minha vida, né? Mude seus horários, mude sua vida. Esse livro é maravilhoso. E nessa nova jornada, nós vamos trabalhar um pouquinho com ele, tá? Essa jornada da Save na travessia. Como usar o seu relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Muito bom. Esse livro aqui mudou a minha vida em 2018. 2018? Acho que foi 2018. 2020, perdão. 2020. Em 2020, este livro mudou a minha vida. Entenda uma coisa que eu vou deixar para você aqui. Nós, muitas vezes, estamos aflitas, afligidas, porque estamos andando errado. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Tudo o que você está vivendo, anote isso. Tudo o que você está vivendo é porque você está limitada. Você chegou na tampa. Você chegou no limite. E agora você está com aquela sensação de que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Parece que a vida perdeu a graça. Quem aqui está assim? Se sentindo paralisado, se sentindo puxado para trás. Ou o teu negócio, ou o teu chamado, o teu ministério, ou a tua própria sensação de felicidade, de vida, de alegria, de bem-estar. Porque nós estamos nessa terra, queridos. A gente está aqui para viver e viver o nosso melhor, sabe? Porque os dias vão passar, a vida vai passar, você vivendo bem ou vivendo mal. As dificuldades, elas vão aparecer. É a sua decisão de como você vai passar por elas é que vai definir o teu destino. Olha, quantas mulheres. Essencialismo eu tenho também muito bom mesmo. Ó, vontade de romper, mas me sinto paralisada. A Ilane, eu, não saio do lugar. Eu. Muitas mulheres. Sabe por que você tá aqui, você tá se identificando? Porque tá aqui, ó. As lives, quando eu faço os cronogramas das lives, normalmente é um compartilhamento daquilo que Deus quer estabelecer nesse tempo, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui na internet. O Senhor já falou, é hora de tocar a trombeta, toca a trombeta. E o Senhor falou assim comigo, eu anotei aqui, chama as minhas filhas para um novo nível. Há um chamado para esse tempo de atender ao chamado. Existe um rio que você precisa atravessar e muitas estão paralisadas e estagnadas. Tem um homem chamando, mais 500 côvados, mais entrega, mais profundidade, outro ambiente. Lembra que eu falei, você anotou? Tudo é sobre condição, ambiente e nível. Tudo é sobre treino. Tudo é sobre construção. Por exemplo, na comunidade Save eu ensino as mulheres a serem sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. A mulher sábia e virtuosa é uma construção. A mulher sábia, a mulher virtuosa, a mulher que tem um nível de sabedoria que ela sabe discernir,
ela sabe se posicionar, ela sabe o que dizer, ela sabe o que não dizer. Ela sabe falar, ela sabe silenciar. É a mulher que foi treinada na sua mentalidade e treinada no seu emocional. Ela tem treino emocional, ela tem treino psíquico, treino intelectual, ela tem treino espiritual. Ela aprendeu a colocar o seu corpo debaixo de uma disciplina. Ela aprendeu a canalizar a força dela para o lugar correto. Ela aprendeu a não andar errado, a andar certo. E eu vou te provar na palavra de Deus. Salmo 119, 67. Me diga você o que está escrito aí. Leia com os teus próprios olhos. Acredite apenas no que os teus olhos estão lendo. Salmo 119, versículo 67. A palavra do Senhor diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Antes de eu ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Logo, se você está afligida, se você está andando aflita, se você está andando angustiada, paralisada, entristecida, vazia, sem resultados, é porque você está andando, me diga você, errado. E existem várias maneiras de nós andarmos errado. Primeiro, errado nas nossas conexões. Anote aí Mateus capítulo 15, versículo 14, diz assim: cegos guiando cegos, ambos vão cair no precipício. Cuidado com quem você está ouvindo, quem você está seguindo, com quem você está se assentando, quem você está convivendo. Hábito pega, o ambiente sempre vence. Se você está ambientado com pessoas que só fazem fofoca, fofoca uma hora você fará. Se você só vive com gente que murmura, que não tem visão de futuro, que só vive reclamando, fatalista, preguiçosa, que só vive tenso, preocupado, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, reclamona. É o fator gafanhoto. Conhece o fator gafanhoto? Eu falei da mulher gafanhoto. Fator gafanhoto, qual é o fator gafanhoto? Os 12 espias, quando foram ver a terra prometida, tinha Josué e Caleb ali no meio, só que 10 deles tinham o fator gafanhoto, uma visão apequenada de si mesma. Eram 10 contra 2. Entenda isso. Quem tem visão normalmente é a minoria. Normalmente, quem está em outro patamar, quem se apropria da terra prometida, quem avança em conquista, é minoria. Você vê que o discurso dos 10 espias estava inflamando todo o povo de Israel. Eles são muito maiores, eles são gigantes, eles são mais fortes, realmente a terra é boa, realmente Deus falou, realmente isso aí existe, mas não é para nós. Esse espírito de gafanhotos tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Você precisa tomar posse do fator Caleb. E na travessia nós vamos fazer isso. Nós vamos mudar de condição, mudar de ambiente, mudar de nível. Se você deseja fazer isso, já faça a sua inscrição. Porque vai começar dia 27 e 28, eu vou fazer uma imersão. Uma imersão de boas-vindas, uma porta de entrada. Para você começar a visualizar algumas áreas de mudança da sua vida e começar a dar os primeiros passos. A gente vai fazer todo um planejamento. As inscrições vão até dia 23 de junho. Até a próxima segunda-feira. Depois, só lista de espera. Não adianta chorar. Se você está aflita, afligida, parada, estagnada, vazia, entristecida, é porque você também pode estar vivendo embaraços.
Quais são os embaraços? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 vai falar que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas e que tem o embaraço que nos rodeia. É o fator teia de aranha. Não é pecado, é embaraço. É aquela conversa que você não deve ouvir. É aquele ambiente que não tem mais nada a ver com você. É aquela forma de se vestir que não traduz a grandeza do que Deus está colocando no teu coração. É a forma de falar que não tem nada a ver aonde Deus vai te levar. Outra forma de andar errado, e isso vai te afligir, é Mateus 12, versículo 13, que é o homem da mão mirrada. Existe uma paralisia, mão aponta para obras. E você vê que Jesus traz aquele homem para o meio da roda e fala assim, estica a mão. A mão mirrada das obras que você não consegue fazer, o teu chamado não floresce, você pensa, mas nunca consegue dar um pontapé inicial. Você não consegue emagrecer, você não consegue romper nas suas finanças, está sempre devendo, está sempre num ciclo vicioso. Daqui a pouco, quando você vai ver, está tendo que pedir emprestado de novo. Está estourando o cartão de novo. Está vendendo almoço para pagar a janta. Deus não te chamou para isso, não. Existem, eu normalmente digo assim, essa madrugada, quem acompanha meus stories aí, viu que há 2 madrugadas atrás eu estava na guerra da madrugada. E eu estava falando assim para Satanás, Satanás, aqui só tem espaço para um, então tu tem que sair. Na minha vida, na minha casa, no meu chamado, na minha família, nas minhas finanças, na minha saúde, nas minhas conquistas, na minha existência nessa terra, só tem espaço para um. Você tem que sair. Até quando você vai ficar aceitando viver uma vida escassa? Viver uma vida que você deseja, vai de culto em culto, de palavra em palavra, acha muito tremendo, mas nunca vive. Paralisia, obra parada, obra mirrada, obra sem fruto. Jesus usava as mãos para fazer milagres. Jesus usava as mãos para fazer milagres. Pegou os pães e os peixes, tomou, deu graças e disse. E repartiu. Pegou, tocou os olhos do cego, fez lama com a sua saliva, botou nos olhos do cego e falou, vai lavar no tanque. Pegou, impôs as mãos e o curou. Mãos aponta para obras, milagres, sobrenatural. Você está aflita, afligida porque você não consegue. Tua mão está mirrada, está encolhida, você não consegue, você não tem ânimo para trabalhar. Você não tem ânimo para ir para academia, você não tem ânimo nem para limpar a tua casa. Você não tem ânimo para pegar a tua Bíblia para ler, você não tem ânimo nem para se cuidar. Uma mulher que não se cuida é uma mulher que não tem vitória em nada na vida. Por isso, nós vamos falar também nessa nova jornada o poder de se arrumar. Você vai ter tarefinhas, eu vou estar contigo, mas eu não vou deixar você olhar para trás 1 minuto. Vou falar, já se arrumou? Aí você vai começar a acordar mais cedo, você vai começar a adquirir o hábito de leitura. Você quer ser mais inteligente? Leia. Você quer saber como lidar com pessoas difíceis? Leia. Você quer aprender mais sobre Deus, conhecer mais sobre Deus? Leia. Você quer ter uma autoestima posicionada para a glória de Deus, com firmeza, com amor próprio, bíblico? Leia. Você quer saber como lidar com as situações da vida? Leia. Você quer aprender a investir em finanças? Leia. Você quer aprender a ter um casamento melhor? Leia. Então você vai adquirir o hábito da leitura. Você quer mudar a sua vida? Leia. Aqui, ó, tudo anotado. Os meus livros estão todos anotados.
anotado, cheio de post-it, cheio de coisa. Quem leu meu livro, depois que eu li, vê as conversas que eu tive com o autor. É muito incrível. Você tem que ler. A palavra do Senhor, ela é específica, viva e eficaz. E ela diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E você só vai adquirir conhecimento estudando, entendendo. Talvez você não tenha tempo de ler um monte de livro aqui. Então eu vou te dizer, que bom que eu li para poder dizer para você o que tem neles. Você tem que andar com gente que lê. Você tem que andar com pessoas que leem, que têm o hábito da leitura. Se você continuar com essa autoestima lá no pé e só andando com gente que fala da vida dos outros, faz fofoca, você nunca vai evoluir, você nunca vai desenvolver, você nunca vai chegar no nível, você nunca vai ter coragem de pegar a estaca, tirar a estaca, deixar o buraco aparecer daquele limite que você estava e cavar um outro buraco mais na frente para ser esticado por Deus, para avançar, para mudar de condição, para a tenda expandir, para mudar de ambiente e para mudar de nível. Só que na nova condição tem novas pessoas, no novo ambiente tem novos desafios, no novo nível tem uma nova autoridade para você conquistar. Eis que ponho diante de ti hoje a bênção e a maldição, a morte e a vida. E o Senhor dá uma cola. Escolhe, pois, a vida. Como eu sei disso? Porque eu leio a Bíblia. Leia. Leia. E por último, como é que você pode andar errado? Você pode andar errado em Marcos capítulo 2, do versículo 9 ao 17. Depois você leia. Jesus está entrando em Cafarnaum e ali ele vê um paralítico. E ele está diante dos fariseus e ali você vai ver que existe uma condição, um ambiente e um nível. Jesus diz assim para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, condição. Ele estava na condição de estar deitado, prostrado, paralisado. Toma o teu leito, ambiente de atitude, sair da cama e partir para a vida. E nível, anda. Sai do nível de estar na horizontal para o nível de estar na vertical. Olhando para o alto, olhando para o alvo. Amém? Ou seja, existem sempre oportunidades para nós avançarmos, mudarmos de condição, de ambiente, de nível, mudarmos de realidade. Você foi chamada para manifestar uma realidade diferente. E essa manifestação, ela é criada com Deus. Com as suas experiências com Deus, trazendo uma nova realidade. O que é isso, pastora Dani? É sempre possível você sair de qualquer estado e mudar a sua realidade debaixo de uma palavra de Jesus. E Jesus está nos dando essa palavra essa noite. Você precisa mudar de ambiente. Você precisa mudar de condição. Você precisa mudar de nível. Você precisa mudar de mente. Tua mentalidade está atrasada. Você está tentando fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, só que o Senhor está trazendo uma história nova, desafios novos, um tempo novo, só que você está tentando viver o tempo novo com a roupa velha, com a estratégia velha, com o pensamento velho. A revelação já avançou, você sabia guardar isso, isso é uma revelação profunda. Você sabia que a nuvem andava e acompanhava o povo de Israel durante o dia e a coluna de fogo durante a noite? Isso era uma prefiguração de que a revelação é móvel, a revelação anda com você. A revelação da presença de Deus, ela anda, ela é móvel, ela é dinâmica. Você quer guerrear as guerras novas com as armas velhas. Você é comparado assim, hoje tem uma guerra nuclear.
Você quer usar arco e flecha, vai perder sempre. Então eu quero te convidar a passar para o outro lado. Amanhã nós vamos estar juntas e eu vou falar sobre a visão das oportunidades em uma passagem onde Jesus, ele quebra tudo. Jesus quebra tudo e você vai ver que você tem sido uma mendiga na fé. Deus não nos chamou para ser mendiga. O Senhor nos chamou para guerrear, sermos vitoriosas. O Senhor nos chamou para sermos filhas amadas e reinar em vida. O Senhor Jesus nos chamou para desfrutar. E você vive aí pensando que você não tem direito, que você não merece, que você precisa sofrer aqui nessa terra para chegar no céu. Jesus já pagou o preço. Você não precisa pagar penitência aqui nessa terra para ter o céu. O céu já te foi dado em Cristo Jesus. É pela graça. Mas as obras acompanham aqueles que creem. Quais têm sido as tuas obras? Como tem sido o ambiente da sua casa? Tem sido de derrota? Tem sido de vitória? Como tem sido os teus relacionamentos? Você é aquela pessoa que chega e as pessoas se alegram ou você é aquela pessoa que chega e as pessoas torcem o nariz? O problema muitas vezes não está nas pessoas, está em você. Que não sabe chegar, não sabe se posicionar, não sabe se colocar. Está sempre com esse olhar de fome emocional, de desespero. Me ame, me ame, pelo amor de Deus, me ame. Isso assusta as pessoas, isso sufoca. É você que chega num lugar e diz assim, quanto é isso aqui? Aí a pessoa fala o valor, em vez de você ficar numa posição de filha de Deus, daquela que tem uma provisão da parte de Deus, pode não ser naquele momento, mas será em outro, você fala assim, não, muito caro para mim, eu não posso pagar isso. Aí você fica declarando, confessando, fazendo confissão de miséria. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus me defenda. Você foi chamada para viver abundância, para viver plenitude. Isso significa que você não vai ter nenhum problema nunca? Claro que não. Isso significa que você vai saber lidar com os problemas com graça, com leveza e com fé. Você não vai se desesperar, você vai saber se posicionar. Você não vai esmorecer. Você não vai acordar, sabe, se arrastando mais. Você vai acordar, eu vou te ensinar nessa jornada a você falar algumas palavras já nos primeiros momentos do seu dia olhando para o espelho. Você vai ganhar confissão pela palavra, confissão da palavra de Deus. Entenda isso aqui, o diabo sabe quanto isso é poderoso, quanto há poder nas nossas palavras. Então ele tenta trazer sofismas e enganos dizendo que isso é maligno, que isso é confissão positiva, que isso é você fazer, usar de malabarismo mental, é místico. Confissão da palavra. Se não fosse para confessar, para acontecer, Jesus não tinha falado que aquele que com o coração crer e com a boca confessar que Jesus o Senhor será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu te amo, Jesus. Você precisa entender que se não fosse pela confissão, pela palavra lançada, o Senhor não nos teria ensinado em Gênesis capítulo 1 a criar realidades através do que nós falamos. O diabo sabe o poder que tem uma palavra. Por isso, ele fica tirando da tua boca todas as palavras de bênção para você não confessar. Ele fica cegando os teus olhos para que você não veja, não visualize, não creia no poder que há numa confissão cheia de fé que sai da boca de uma filha de Deus cheia do Espírito Santo e cheia de unção. O único que não quer que você esteja caminhando num discipulado que vai te ensinar isso é Satanás. Eu sei que nesse tempo Deus separou mulheres únicas, específicas, especiais para viver uma nova realidade a partir dessa nova jornada, dessa nova temporada que nós vamos começar juntas. Essa é a turma da travessia.
Essa é a turma de passar de um lugar de derrota, de estagnação, de procrastinação, de preguiça, de não ver frutos, de uma vida paralisada para uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida cheia de direção, cheia de sabedoria, cheia de palavras de sabedoria. Você vai aprender a parar de cair nas arapucas emocionais que Satanás coloca através de pessoas. Pelo amor de Deus, para de ser refém emocional dos fantoches do diabo. Em nome de Jesus, minhas amadas. O Senhor vai nos ensinar muitas coisas nessa jornada. Vai ser um tempo, as pessoas não vão te reconhecer. As pessoas não vão te reconhecer. Você vai ser a mulher mais alinhada com a vontade de Deus que você conhece. Você quer isso? Você não está cansada, não, de ficar vendo um monte de mulher falar um monte de coisa na internet, dizendo porque Deus me falou, porque foi assim. Não parece um processo mágico? E aí, quando você vai viver a tua realidade, não é nada daquilo. Você fala assim, puxa vida, Deus ama mais essas pastoras, essas mulheres de Deus, essas diaconisas, essas mulheres, essas influências. Porque com elas parece que aí Deus veio, me abraçou, lançou umas purpurinas e vieram uns anjos do 7º céu com bandejas de prata, com rolinhos. Você já viu isso? Isso é maluquice, amada. Isso é maluquice. Isso traz para nós um senso de misticismo que as pessoas tentam reproduzir, porque essas pessoas têm muito like, têm muito view, têm muitos seguidores e tá tudo parecendo que tá dando certo. Parece uma novela. Mas é falso, é utópico, é hollywoodiano. A verdade que liberta é o teu dia a dia, você posicionada, sabendo o que fazer. Eu estava conversando com umas pessoas hoje, bem importantes no WhatsApp. O Senhor tem feito conexões assim incríveis porque nós criamos a nossa realidade. Você precisa entender isso. Nessa jornada você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Nunca mais você vai ser refém de mentira de Satanás, dizendo que você não pode viver uma realidade que Deus já fez para você, que Deus já prometeu para você. Você vai parar com essa besteira de ficar comendo migalha, viu? Em nome de Jesus. Ainda bem que eu vim. Aleluia, Lorena, é isso mesmo. Ainda bem que eu vim. Você vai parar. Parar é tão simples. Não é fácil, mas é simples. Vai exigir algumas renúncias, mas é simples. E no final o resultado ele é tão gostoso, é tão prazeroso. Você se sente tão livre, você se sente tão plena, você se sente tão com Deus, tão filha, tão provida, que você olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu não tinha feito isso antes, como eu não tinha descoberto isso antes. Então, eu, se fosse você, já estaria agora fazendo a minha inscrição na travessia, porque essa turma é a turma da travessia. Todas as saves vão participar, mas as mulheres que vão entrar agora vão ser bem especiais, porque vai entrar num outro ambiente, num outro nível, numa nova condição. Eu espero você nesse novo tempo. Se você deseja atravessar, comenta aqui, eu vou deixar a live salva, comenta aqui, eu quero atravessar, eu vou viver uma nova realidade, eu tô junto, porque não adianta. Você pode ir até mais rápido em algum lugar, mas junta você vai mais longe. Então é muito bom que você esteja junto com mulheres que estão também já criando essa realidade diferenciada. Amanhã, não perca essa live, amanhã você vai ver que você tem perdido, Deus tem escancarado oportunidade. Jesus em carne e osso tem falado, tem aparecido para você no seu dia a dia e você tem desperdiçado as oportunidades. Tem vivido como uma mendiga debaixo da marquise. Deus não tem isso para nenhum ser humano, muito menos para os seus filhos. Eu louvo a Deus pela tua vida, que bom que você está aqui. E eu creio que eu orei para que você viesse e o Senhor te trouxe. Então,
o Senhor fez essa conexão incrível. Eu espero você na travessia. Clica no link da bio e corre, porque essa turma, ela já tá ali, já nos limites, tá bom? Um grande beijo para você e amanhã nós estaremos juntos, não perde.